Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Hoje pela manhã me veio à mente uma frase: decreto espiritual. Decreto espiritual. E lendo as Escrituras, a Bíblia, que é a palavra de Deus, percebemos que nossas palavras e atitudes são decretos espirituais. Há um poder tremendo em uma palavra, em uma frase profética. Então, eu vou ler aqui Mateus capítulo 18, o verso 18 e 19. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Interessante, meus queridos e minhas queridas ouvintes, que Deus, Ele nos criou com poderes espirituais, que infelizmente eles foram deteriorados pela prática do pecado. Então Deus, Ele não nos criou para sermos dominados por sentimentos e situações, mas para dominá-los. Vou repetir isso aqui, preste atenção. Deus não nos criou para sermos dominados por sentimentos e situações, mas Ele nos criou para dominá-los. E através do Senhor Jesus, através de Cristo, tivemos então nossa essência espiritual resgatada e livre acesso aos dons que Deus tem para nós. Ou seja, gente, em Cristo, espiritualmente, nós fomos restituídos. Aqui em Mateus 18, Jesus Cristo nos ensinou um princípio espiritual muito importante, mas que infelizmente é pouco praticado, que nós chamamos assim a lei da concordância. Da concordância. Nós temos que entrar em concordância. Ou seja, por intermédio de decretos espirituais, nós podemos interagir e até mesmo interferir no mundo espiritual e, consequentemente, minha gente, também no plano material. Tanto é que pessoas que só usam palavras para profetizar negativamente, só para murmurar, reclamar, maldizer, praguejar, pode notar, são infelizes. E o pior de tudo, além de elas serem infelizes, elas contaminam o ambiente onde elas estão. Por isso, muito cuidado com o ambiente que você vive. Que você não venha a ser contaminado por aqueles que estão precisando desta graça de Deus, de ter esse entendimento espiritual. E digo mais, o pior de tudo é aqueles que se dizem cristãos, mas eles dizem ser cristãos, mas o comportamento deles com suas palavras é esquisito, é diferente, não bate com a palavra de Deus. Entende? É aquele que diz que tem fé em Deus, confia em Deus, mas a conversa dele do dia a dia é uma conversa pessimista, é uma conversa do medo, da insegurança. Às vezes ele está revoltado com as coisas da vida, às vezes alguma coisa na vida dele não anda, não prospera, não vai para frente.
Aí ele começa a maldizer, achando que vai resolver o problema. Entenda, tudo que você fala poderá voltar contra você ou a favor de você. Essa é a verdade. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Exatamente. Quer melhorar a sua saúde espiritual? Mude as suas palavras. Quer melhorar a sua saúde física? Mude as suas palavras. Naquilo que você fala, pensa e fala. Entendeu? Quer melhorar outra área da sua vida? Pense coisa boa, fale coisa boa. Então, por intermédio de decretos espirituais, então você pode interagir e até mesmo interferir no mundo espiritual e, consequentemente, também no plano material. Então, isso aqui é um ensinamento precioso, porque nós precisamos ter consciência do poder da palavra. Porque foi por meio dela, da palavra, que Deus deu ordem ao caos. E todas as coisas foram criadas. Deus colocou ordem através da sua palavra. Então nós precisamos entender, compreender, nós precisamos usar este poder com sabedoria, sempre priorizando o bem. Olha o famoso texto de Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Está bem claro isso aqui. A morte e a vida estão no poder da língua, da palavra, daquilo que você fala. Você quer melhorar a sua vida? Comece a falar outras coisas. Comece a falar algo melhor. Entendeu? Porque às vezes a pessoa cria o hábito, principalmente os cristãos, eles criam o hábito de dizer aleluia, glória a Deus, amém. E são expressões bíblicas importantes. Aleluia, você está dizendo louvado seja o Senhor. Amém, você está concordando com alguma coisa. Então você não vai dizer amém para tudo, né? Glória a Deus, você está expressando a sua glória. A glória é para Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Tudo isso é importante. Mas se a pessoa fala essas três palavras que ela já acostumou falar, né? Glória a Deus, aleluia, amém. Né? Só fica nessas três. Mas se no dia a dia a palavra dela está contra os princípios da palavra, só falando uma coisa negativa, fofoca, mentira, falando mal dos outros, perdendo tempo com conversa fiada, então o que acontece? Vai adiantar ficar dando glória a Deus se as outras partes do meu dia eu estou usando a minha boca, a minha palavra, para falar coisas ruins que vão me prejudicar e poderá prejudicar os outros também? Pense nisso. Salmos 33, verso 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Então precisamos aprender também e a estabelecer decretos espirituais. Entendeu? Então hoje pela manhã, a primeira frase que veio, logo ao levantar veio essa palavra, decreto espiritual. Falei, opa, Deus está me dando aqui uma palavra. Decreto espiritual. Entenda uma coisa. O nosso inimigo espiritual, chamado Satanás, ele precisa da concordância humana para promover sua obra destruidora. Se você der legalidade através de uma palavra, o inimigo pode entrar naquela palavra e destruir casamento, destruir família, destruir um monte de coisa. Então, o inimigo, uma coisa que o diabo tem, ele não tem pressa, ele é paciente. Então você precisa entender que você precisa ser cheio do Espírito Santo. O salmista diz assim, olha, eu coloquei a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você precisa compreender que há poder nas palavras, de tudo que nós falamos vai ter retorno. Se falarmos coisas negativas, poderemos ser penalizados por aquilo que falamos. As palavras têm vida. Entendeu? Preste atenção nisso. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade na área conjugal, por exemplo.
Ou está acontecendo um mal-estar no seu casamento. Aí se você começa só, né, ficar falando palavras negativas, tá vendo? Esse casamento não vai pra frente, você não presta, você é isso, você é aquilo. Quer dizer, tudo isso o diabo gosta que você fale essas coisas, porque só vai piorando a situação. Só vai piorando a situação. Então as palavras têm poder tanto para nos abençoar quanto para atrapalhar a nossa vida. Entendeu? 2 Coríntios 11:14 diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha o que diz a Bíblia. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Porque ele é um espírito. Então, Satanás não pode interferir diretamente no plano material. Diferente de Deus. Ele não tem pleno poder. Deus tem todo o poder. Entendeu? O nosso inimigo espiritual, ele não tem todo o poder. Vamos usar um termo, se ele tem alguns poderes, vamos assim dizer. Mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Onipotente é porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Onipotente. Onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, onisciente, ele sabe tudo. Ele conhece a nossa mente, os nossos pensamentos, nossas intenções do coração. Entendeu? Compreendeu aí? Então entenda uma coisa. Entenda isso aqui, ó. 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então nós precisamos tomar cuidado para não entrarmos em concordância com os decretos de Satanás. Nós temos que estar em concordância com os decretos de Deus, do Todo-Poderoso. Entendeu? A gente não pode ignorar o que é feito no oculto das trevas. Há uma batalha, não vou usar a palavra, começa com G, mas vou usar a palavra batalha. Há uma batalha no mundo espiritual. Há uma disputa, entendeu? Então você precisa aprender a declarar, fazer decretos espirituais para a sua vida e para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Entendeu? Então a gente vê ao longo da palavra de Deus, analisando as Escrituras, vemos exemplos de reis que, induzidos por Satanás, fizeram decretos malignos para ferir o povo de Deus e tirá-los do seu plano original. Vou dar aqui alguns exemplos. 1 Reis 12:16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então ele foi induzido ao erro por Satanás. Ele decretou com suas palavras a divisão do reino, enfraquecendo Israel. Então é interessante esse assunto. Pode ser não tão comum para alguns que estão me ouvindo, mas às vezes uma palavra, um decreto errado, pode dividir amizades, pode dividir pessoas, famílias. Olha aqui, ó, Cristo estabeleceu um decreto de união. Olha só, João 17:21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus pregou essa unidade espiritual. Ele e o Pai e os seus seguidores com ele. Entendeu? Outra coisa aqui que eu separei aqui é 1 Reis 16, do 30 ao 33. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele.
como se fora coisa de andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então aqui o decreto desse rei Acabe, ele anulou valores espirituais. Aqui ele abriu caminhos para que Satanás dominasse com perversão e prostituição. Então, meu querido e minha querida, não permita que a idolatria reine na sua casa. Idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Idolatria, tem vários tipos de idolatria. Várias situações. Tem gente que idolatra a casa, idolatra o carro, idolatra a esposa, o marido, idolatra uma pessoa. Né? A idolatria é muito amplo esse negócio. Então não permita que a idolatria reine na sua vida, na sua casa. Mateus 6,33, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Entendeu? Então, meu amado e minha amada ouvinte, vamos decretar uma limpeza espiritual. Aproveite esse momento, aproveite esse período para você fazer uma autoanálise da sua vida. Como que está? Como você tem vivido? Eu creio que esta palavra vai ajudar muitos. Muitos. Talvez você conhece esse assunto, talvez você sabe até falar melhor que eu. Então, se sabe, coloque em prática. Porque tem muita gente que só tem teoria, mas na prática mesmo não está com nada. Porque não coloca em prática, não acredita. Entendeu? Segundo Crônicas 19:3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Então, além de promover uma limpeza espiritual, retirando todos os ídolos, ele ensinou o povo a caminhar novamente com Deus. Segundo Crônicas 17:3 e 4. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Então aquelas atitudes abriram portas para um tempo de crescimento, um tempo de paz, um tempo de prosperidade. Então, com as suas palavras de fé, meu amado e minha amada, você pode abrir portais de crescimento, de abundância na sua vida. Entenda isso. Talvez esse ano você pronunciou muitas coisas negativas, pessimistas, não é? Você escapou, sei lá, um momento de um conflito, atrito, coisas desse tipo. Mas aproveite o hoje para pedir: Deus, perdoa as minhas falhas, pecados. Todos nós erramos, ninguém está isento de falhar nisso aqui, mas por isso que tem a palavra para nos curar, entendeu? Então, quando você tem a atitude certa, com coerência na palavra, você vai abrir portas. Você vai abrir novas oportunidades de crescimento, de um tempo de crescimento. A paz verdadeira vai reinar no seu coração. A saúde espiritual. Então, dê um decreto espiritual para você mesmo. Aprenda a fazer um decreto espiritual para a sua vida, a começar com você. Porque talvez tenha alguma coisa errada, porque você precisa se consertar. Entendeu? Eu preciso avaliar a minha vida. Eu faço também para mim. Eu, Edson, eu faço avaliações para mim. Eu preciso para mim, para a palavra. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Entendeu? É assim que funciona. Não adianta só eu pregar para os outros, eu tenho que pregar para mim também. Deus tem que falar comigo, você está entendendo? Eu tenho que fazer uma autoanálise. Como que está a minha vida? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que eu estou? Eu tenho que analisar, eu tenho que fazer uma análise. Somos seres pensantes, seres inteligentes. É ou não é? Então você tem que aprender isso. Começa a declarar.
declare não só uma declaração, uma frase de efeito, né? Mas no sentido de crer naquilo e viver aquilo que você acredita, e viver aquilo que você declara na palavra de Deus. Então aqui a gente vê que ele decretou a palavra de Deus. Ele decretou que a palavra de Deus fosse difundida entre o povo, através da conscientização espiritual, pelo ensino que eles voltaram a servir ao Senhor. Segundo Crônicas 17:9, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Olha que lindo, ensinavam ao povo. O que eu aprendo aqui? O poder da palavra. O poder da palavra nos faz germinar as sementes de Deus. Eu posso dizer que somos a boa terra que produz a 30, 60 e a 100 por um. Mas ele também decretou que o poder profético seria o caminho de vitórias para o seu povo, para o povo. Olha o que ele diz aqui. Segundo Crônicas 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O que eu aprendo nisso aqui? Um texto que eu falo sempre aqui. Que ele reconectou o povo com os profetas. E assim ele estabeleceu um tempo de proteção, de paz. Deus os livrou da destruição e de decretos demoníacos. Josafá, sim, Josafá era um rei temente ao Senhor. E não fazia nada sem antes consultá-lo. Ele também aconselhava outros reis a fazerem o mesmo. Isso é o que Deus quer fazer comigo e com você. Que nós possamos consultar a Deus sempre, antes de tomar qualquer decisão, fazer qualquer escolha. E que a gente possa ser um instrumento de bênçãos para abençoar outras pessoas. Olha o que ele diz aqui, segundo Crônicas 18:4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha que frase legal. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então houve aqui decretos espirituais. E Josafá teve grandes livramentos. Segundo Reis 3, 11 e 12. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Olha que legal. Entendeu aqui? Então a gente vê aqui, pelo poder da palavra profética, Josafá encontrou o vale da bênção. Em vez de saírem da guerra destruídos, saíram cheios de despojos. Conquistaram a vitória. Meu amado e minha amada, olha que lindo esse texto aqui. Segundo Crônicas 20, 14, 15 e 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento ou o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Não é à toa que Deus falou logo de manhã comigo, decretos espirituais.
E aqui eu aprendo o seguinte: os decretos de Josafá o transformaram em um rei diferenciado. Por quê? Por meio da concordância com os profetas de Deus, o povo também foi abençoado. E é interessante que o nosso querido Jesus ensinou de maneira profunda aos apóstolos a importância da concordância para interagirmos no mundo espiritual e assim conseguir reverter situações. Então creia, meu amado, olha que lindo isso aqui. Após uma experiência poderosa no cenáculo, onde eles perseveraram unanimemente em oração, eles foram enviados para espalhar esta unção e destruir os decretos de Satanás. E é por isso, meu querido e minha querida, que o evangelho chegou até nós e hoje estamos aqui para decretar uma grande limpeza espiritual e a inauguração de um tempo de restauração e de restituição na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Eu já decreto nesta manhã um tempo de um poderoso avivamento espiritual na sua vida, um avivamento espiritual no seu lar, um avivamento espiritual na sua família, em nome de Jesus. Receba essa instrução e creia e declare a palavra correta, declare debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. E eu já quero decretar aqui, dou um decreto espiritual, para que a partir deste momento que você me ouve, a tua vida nunca mais será a mesma, haverá um crescimento exponencial na sua vida, haverá uma restituição da sua saúde física. Receba nesta manhã esse decreto espiritual, para uma saúde que Deus vai te dar, uma saúde sensacional, como Deus deu para Caleb. Caleb, com 85 anos, e ele recebeu a sua promessa, ele herdou a Hebrom, era uma promessa de Deus que ele tinha recebido há mais de 40 anos atrás, mas com 85 anos ele disse: eu ainda estou forte como eu tinha quando eu tinha 40 anos de idade. Então só Deus para dar essa força. Então receba debaixo de uma unção, desse decreto espiritual do dia de hoje, uma renovação espiritual também na sua vida, uma alegria sobrenatural na tua vida. Eu decreto em nome de Jesus que esta doença já está saindo do teu corpo agora, da sua vida, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Em nome de Jesus nós decretamos uma unção de milagres criativos acontecendo agora, neste momento que você me ouve. Creia nisso, acredite, ande na palavra de Deus, é de fé em fé, de glória em glória. Nós não podemos ser dominados pelos sentimentos, como eu disse no início do ensinamento. Temos que dominar esse sentimento, e nós dominamos pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra profética, pelo poder da fé, esse nome poderoso. E ele diz: no meu nome, Jesus diz: no meu nome vocês expulsarão demônios, no meu nome vocês curarão os enfermos, no meu nome vocês farão coisas maiores. É isso, minha gente. Use o poder que Deus te deu. Seja mais corajoso, corajosa, e não se intimide. Não se intimide com os levantes do inimigo. Mas quem está conosco é maior. Maior é aquele que está em nós, que é Jesus, o Todo-Poderoso. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Caleb, ele era um grande homem de fé. Ele, quando ele visitou ali, fazendo como um dos 12 espias, ele fez o relatório da fé. Ele viu ali os problemas, mas ele viu ali possibilidades, ele viu coisas maravilhosas. E ele falou: nós vamos subir e tomar posse, muito felizes e animados. Essa terra é nossa. Essa terra é nossa, o Senhor está conosco. A vida é feita de desafios. Todos nós enfrentamos de tempo em tempo algum tipo de desafio, de um ciclo. São os ciclos da nossa vida. Mas nós não podemos perder o foco na nossa esperança em Jesus. Deus diz: esforça-te, que eu te ajudarei. Eu sempre ensinei e vou repetir para você aqui: Deus está sempre nos encorajando, nos motivando, nos impulsionando a vir, a andar, a caminhar, olhando para Ele com fé, fazendo a coisa certa. Ele vai nos prosperar nesta caminhada, nessa jornada da fé.
mente, no teu intelecto, mas espero que você esteja recebendo essa palavra no teu espírito, porque Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Talvez isso que você está passando, você está querendo vencer com pensamento positivo, você está querendo vencer com frase de efeito e não está dando certo. Por quê? Porque são questões espirituais, se vence pela fé. Mas fale como um homem de fé, viva como uma pessoa de fé, levante a cabeça e caminhe com fé. Estique esse corpo aí, estufa o peito e caminhe como um soldado valente, como um soldado que não teme ir para uma batalha. E Deus é a nossa força. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Rei da Glória está conosco. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Então receba essa instrução e dê decretos espirituais. Eu dou um decreto também pela fé no nome de Jesus na área das suas finanças, na área da sua vida financeira. Seja você que tem o seu próprio negócio, autônomo, profissional liberal, empresário, empreendedor, ou você que é um empregado de uma empresa pequena, média ou grande, de uma multinacional, ou um servidor público, ou seja, você é um trabalhador honesto, eu dou um decreto para você que crê, dou um decreto em nome de Jesus, que ainda esse período, por esses dias, algo grande vai chegar para você na área que você está precisando e para alguns é na área das finanças. Dou um decreto de cancelamento de dívidas, um decreto de negociações, de livramento, de proteção. Eu decreto em nome de Jesus que virá um tempo de alívio para você. Sabe quando você resolve um problema e você diz, ai que alívio, agora estou aliviado, resolvi aquele problema. Agora estou aliviado, resolvi aquela situação. Então creia, Deus está te dando esse alívio hoje. Creia, eu recebo para mim, mas eu quero compartilhar com todos vocês que estão em sintonia com a fé aqui no Agindo Deus. Sejam abençoados. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra que o Senhor me deu para compartilhar com o teu povo, com os ouvintes do Brasil e do mundo. Deus Todo-Poderoso, o meu desejo, o Senhor ministrou sobre mim e ministrou para que eu passasse para os ouvintes. É porque a bênção é para todos que creem e que vão ouvir esta palavra. Senhor da glória, muito obrigado por esta palavra, porque eu creio que tudo que é maligno está sendo destruído agora. Todos os levantes de Satanás já está sendo destruído agora, em o nome de Jesus, que nós damos um decreto espiritual de bênção, de avivamento espiritual, de crescimento espiritual, de saúde, saúde física, saúde nas emoções, saúde psicológica, saúde espiritual, saúde nas finanças. Em nome de Jesus, nós decretamos um tempo de uma grande colheita sobrenatural na tua vida, colheita na área das finanças, na área dos seus negócios, colheita de bênção, de salvação de almas, de vidas. Você vai começar a receber informações de várias partes do Brasil, de pessoas que você orou e elas serão salvas este mês, esse período. Muita gente vai se converter a Jesus Cristo, vai entregar sua vida para Jesus, será salva. Creia que também é um tempo de grande colheita de almas para o reino de Deus. Senhor, abençoa a água que nós separamos e decretamos sobre esta água que se torna um remédio espiritual. Eu sei que muita gente está sendo curada nesta manhã, está sendo curada, abençoada e fortalecida por esta palavra. Senhor, abençoa os agentes de Deus, aqueles que semeiam no nosso ministério. Abençoa cada semeador, cada um que tem plantado a sua semente financeira. Que a bênção de Jeová Jiré, e damos um decreto espiritual para aqueles que têm apoiado o nosso ministério, que venha um tempo de grande abundância e prosperidade também, tanto de saúde física e espiritual, mas também saúde nas finanças. Assim nós oramos, crendo na vitória, e creio que por esses dias pessoas se levantarão para semear uma semente especial neste mês. Nós cremos nisso, Pai, porque a bênção vem do Senhor. A tua palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Receba esta palavra, sejam abençoados e dê glória a Deus, aleluia, e a vitória é sua, a vitória é nossa, em nome de Jesus, amém. E faço um pedido aqui. Você ouviu a palavra, você ouviu um pouquinho aqui sobre decreto espiritual, um assunto muito amplo. Eu fiz um compacto aqui, que eu tenho certeza que você entendeu. Mas faça ainda esse mês
uma oferta especial, como um decreto espiritual, por que não? Se você já é um semeador, você já está fazendo isso, mas quem sabe você e dê uma pausa, faça nesse mês, faça ainda esse mês uma oferta, fale com Deus, Deus vai falar para você o valor para você semear especificamente no nosso ministério. Agindo Deus, quem impedirá? É isso mesmo. Faça um decreto. Senhor, eu vou decretar essa oferta para tal coisa. Dê nome a essa oferta. Dê um direcionamento a essa semente que você vai plantar nesse mês. É uma ideia profética. Se você crer e fizer, vai dar certo. É uma questão de fé, baseado naquilo que eu já ensinei neste dia. Você está entendendo? Então, um grande abraço a todos vocês. Obrigado, o Fábio na técnica. E até a próxima, em nome de Jesus. Lembrando que o nosso Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Segue a gente lá, ó. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Aí você acompanha tudo. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. E não esqueça, hein? Dia 15 de dezembro, pessoal. 15 de dezembro, 9h30 e 15 horas no hotel. Vai ser forte o Agir de Deus, hein? Vamos aí para encerrar com chave de ouro, como diz, né? Um abraço a todos e até a próxima! Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.